A paz do Senhor a todos. A paz a todos. Amém. É uma alegria poder estar com vocês novamente nesta ocasião tão especial, que hoje é o Dia dos Namorados, né? Apesar de eu estar sem a minha aqui, ansioso para vê-la agora no final do mês, está chegando ela, minha filha, pois estão vivendo ainda lá em Orlando, nos Estados Unidos, e eu estou na ansiedade de estarmos juntos. O ano passado estávamos juntos, e domingo passado fizemos 24 anos de casado, meu filho fez 20 anos, é ainda um período um tanto difícil que estamos atravessando, visto que uma parte da minha família está lá, eu vivo com meus pais aqui, tudo em decorrência do testemunho que eu vou participar um pouquinho, que me pediram, falar um pouco mais, mas o mais importante é que, apesar de todas as circunstâncias, nós nos mantemos firmes no Senhor, sempre nos falando diariamente, todo o tempo, que eu digo, o segredo de um bom relacionamento é o diálogo. Quando o diálogo cessa entre marido, mulher, pais e filhos, as coisas começam a se comprometer. Nós precisamos ter um diálogo firme, aberto, sabendo que também o diálogo, ele precisa saber a hora de dialogar determinados assuntos. Não é porque eu posso falar tudo que eu posso falar tudo em todo o tempo. Nós devemos também saber que tem tempo, conforme a palavra nos ensina, certo para falarmos e tratarmos de coisas. Meus parabéns a todos os casais, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que tenham um dia feliz e permaneçam firmes no relacionamento entre marido e mulher e no relacionamento cristão. Abra sua Bíblia. Eu estou feliz de rever alguns irmãos, de estar nessa igreja, rever pastor Dário e sua esposa, são amigos queridos. Pensei que ia embora e não ia vê-los, né? Mas me sinto muito honrado por tê-los aqui, assim como outros irmãos que estão nesta manhã aqui, tão especial. Quantos sabem que o Senhor tem algo especial nesta manhã para nossas vidas? Nós nunca podemos nos conformar ou acharmos que ir à igreja é um mero costume de ir à igreja. Se nós nos sentimos coisas, hoje tem culto, domingo ou quarta, seja qual for o dia da semana, é dia de ir para a igreja. Não. Se nós cairmos nessa rotina ou neste tipo de hábito, nós corremos um sério risco de nos tornarmos religiosos. E isso é um perigo na nossa vida. Religiosidade. Vir à igreja é um momento festivo, é um momento de gozo, é um momento de alegria. Por quê? Porque, apesar de nos nossos olhos físicos não vê-lo, mas a fé em nós nos leva a saber que Ele está aqui. Quem está? O Senhor Jesus. Ele fez uma promessa, é um compromisso dele conosco, através de sua palavra. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E nós precisamos enxergar que Cristo está aqui. Porque nós nos distraímos como seres humanos muito fácil. O pastor disse assim, o pastor Nelson é elegante, né? Eu, na verdade, tenho o meu hábito de querer oferecer a Deus o meu melhor em tudo. Em tudo. Em todo o tempo. A minha questão é com Ele. Se eu me visto, não é para me sentir elegante. Eu me visto para que Ele, de alguma forma, eu oferecer para Ele a minha vida por inteiro, até nas minhas vestes. Eu desde novo, se eu comprei algo antes, um sapato, vou para o casamento.
Antes de chegar no casamento, eu ofereço meu sapato ao Senhor, eu vou para a igreja. Sempre foi assim. Então, o que eu estou querendo dizer, por que eu estou falando isso? É que, apesar de você se vestir, ou da forma como você faz, você tem que fazer as coisas para que Cristo seja visto em você. Não se distraia olhando na roupa do A e do B. É isso que eu queria dizer. Como ele veio vestido? Porque essas distrações nos impedem às vezes de ver Cristo no nosso meio. Como está vestido fulano, como está vestido ciclano. Tá? Não se distraia, nunca se distraia com criança. Elas são belas, elas são lindas, são preciosas, mas não se distraia com elas no culto. Não se distraia com algumas coisas. Procure ver Jesus. Ele é a razão de estar aqui. E aonde Jesus está, a salvação, a cura, a milagre, a libertação. Há um toque especial para nossas vidas. É isso que eu quero entender, que nesta manhã Jesus veio para fazer algo diferente. Viemos para adorá-lo e ele veio para nos abençoar. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. A partir do versículo 13, a qual Paulo nos diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou repetir a parte B do versículo 13. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, eu te louvo e agradeço por esta manhã, por cada vida que está aqui, pedindo que o teu Espírito Santo nos ministre segundo aquilo que precisamos. Toca em nós, edifica em nós o teu querer e a tua vontade, a fim de que o teu nome seja glorificado. Todos dizemos amém. Amém. Paulo, ao escrever esta carta, está preso em Roma. É a última carta. Ele está esperando a sua morte ou a sua sentença. E, no entanto, é uma carta totalmente diferenciada. Nós não vamos falar muito dela porque o tempo não permite, mas eu convido você a lê-la toda, porque 4 capítulos, é curta, é fácil, mas lê-la com cuidado, principalmente capítulo 3, da onde nós estamos meditando, para poder entender melhor determinados detalhes. Paulo, este homem que está terminando o seu tempo, terminando os seus dias, ele começa a falar de algo que o perseguiu toda a sua vida. O que foi que o perseguiu? O seu passado. Tá? Porque um passado, às vezes maltratado, ele torna-se um peso na nossa vida. Mas Paulo está ensinando que ele foi perseguido sem sentir este peso. Por que eu estou falando isso? Porque, meus amados irmãos, tem muitas pessoas que aceitam Jesus como Salvador, e quando aceitou Jesus, veio de uma vida difícil, de um passado terrível, com sequelas terríveis, sofreram abusos, sofreram maltratos, ou têm muitas mágoas desde a infância, e aceitam a Jesus,
e ainda sentem-se tristes por estas coisas, ou foram pessoas que tiveram umas condutas duras, terríveis, e mesmo servindo ao Senhor, o inimigo se aproveita deste passado para nos afligir, para nos entristecer, para nos amargurar. E Paulo vai falar sobre isto para que nós tratemos do passado. Ele diz aqui: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer não significa apagar. Lembre-se disso. Esquecer não significa apagar. Ele não disse assim, apagando o passado. Ele disse esquecendo-me. Porque esquecer também não significa ter amnésia, não lembrar. Esquecer, na verdade, significa que eu posso me lembrar de coisas, mas elas não devem doer mais em mim. Dá para entender isso? Nós precisamos viver uma vida lembrando de determinadas coisas, sem nos sentirmos acusados, sem nos sentirmos entristecidos, sem sentir que está nos amargurando, ou seja, causando dor na alma ou em nosso espírito. Por que eu estou falando disso? Porque muitas pessoas, quando eu conto o meu testemunho, do que me passou, algumas pessoas logo me perguntam, dizendo assim, mas isso não te incomoda? Isto, você perdoou a pessoa que te levou a essa situação? Você não tem amargura? Uma pergunta que me fazem muito, você não se revoltou com Deus? E eu digo para vocês que eu posso falar do meu passado em todas as situações sem nenhuma amargura. Sejam não apenas pelo que eu vivi, mas por outras situações ou outros casos que pessoas que normalmente às vezes nos ferem, nos traem. Eu amo a Santa Ceia. Quando nós lemos na Santa Ceia aquilo que Paulo diz assim, e na noite que o Senhor foi traído. Irmãos, não pode haver uma das dores piores no coração do homem ou da mulher do que o sentimento de traição. A traição dói. Mas diz que Judas traiu a Jesus. Jesus sentiu a dor da traição. Tanto que quando Judas chega, diz, amigo, aqui vieste. E com um beijo, ele trai o seu mestre. Jesus sentiu aquela dor que muitos de nós sentimos. Quando um amigo, quando um cônjuge, quando um filho nos trai, em alguma situação. Mas diz a palavra, e tendo dado graças, foi traído, mas ele deu graças. Ou seja, apesar da dor, perdoou e não doía mais. E este é o benefício que nós temos que tratar conosco mesmo. Paulo, quando está falando aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, nós temos que perguntar assim, do que ele está falando? Do que ele está dizendo que se esqueceu? Paulo está falando que ele se esqueceu de quem ele foi. Porque antes de ser Paulo, ele foi Saulo. E como Saulo, ele era bem posicionado, foi bem criado, ele tinha boas referências, ele tinha boa situação aquisitiva. Paulo foi um homem zeloso, foi um homem religioso, ele tinha confiança das autoridades, mas só que essa religiosidade que eu disse no princípio, e toda esta glória humana, o levou a ser Saulo um perseguidor. E como perseguidor, ele fez coisas terríveis contra a igreja. Prendendo, matando, consentindo na morte. Saulo fazia estas coisas achando que estava defendendo a Deus e a religião. No entanto, este homem
quando um dia ele está indo, vocês conhecem a história, eu tenho que contar um pouquinho para aquilo que eu quero chegar. Quando ele está indo perseguir com carta de autorização, o Senhor se levanta e o detém. E eu quero dizer nisto, nesta noite, que muitas das vezes existem pessoas assim, mais fortes, mais poderosas, com autoridades, que às vezes se levantam para nos perseguir, mas eu quero que você entenda que assim como o Senhor se levantou e deteve a Saulo, Ele é o mesmo Senhor que tem poder para deter aqueles que se levantam contra você. Não tenha medo, se tem autoridade, se tem mais poder, se tem mais... O Senhor que te conhece e que te defende, assim como defendeu os primeiros cristãos, continua defendendo os cristãos da atualidade, quando estão sofrendo lutas ou perseguições. Ele se levanta e detém os Saulos da nossa vida. E estes Saulos, Deus tem poder para transformar em Paulos. Quando Deus transforma o Saulo em Paulo, Deus fez uma promessa. Quando Deus fala com Ananias e disse, vai orar por Saulo. Ele disse assim, não, esse não. Esse nos persegue, esse nos mata, esse faz atrocidades. E o Senhor disse, não, esse agora é para mim, vaso escolhido. Olha como Deus começa agora a ver Saulo em um Paulo. Ele diz, esse é vaso escolhido. E ele vai ser útil, porque ele vai pregar aos gentios, aos reis e a tribo de Israel, a nação de Israel. E eu vou lhe mostrar quanto há de padecer pelo meu nome. Quando Deus, é isso que eu quero chegar. Todos nós temos promessas de Deus. Assim como Paulo recebeu dizendo, este é vaso escolhido e eu vou usá-lo para pregar aos gentios, aos reis e aos judeus. Ele estava agora, o Senhor estava falando algo extraordinário, mas sem muitos detalhes. E muitas das vezes eu e você recebemos promessas de Deus sem muitos detalhes. Simplesmente sabemos, o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu, o Senhor vai me usar, o Senhor vai me levar a determinados lugares, o Senhor me fez promessas. Quem aqui tem promessas de Deus? Todos nós temos. Só que o desenrolar dessas promessas, Deus não nos dá detalhes. Quando Ele disse, vai pregar aos gentios, Ele nunca imaginou que ao se tornar um pregador dos gentios, Ele sofreria perseguição, tendo que fugir de um cesto, correndo risco de vida, abrindo igrejas, e para abrir igrejas às vezes foi levado à prisão. Ele nunca imaginou que para pregar ao reis, porque quando você tem uma promessa dizendo, vou te levar para pregar a reis, a governadores, você já pensa, meu Deus, diante de reis. Mas às vezes o Senhor não conta que você vai diante de reis algemado, como Paulo foi levado, como prisioneiro. E eu, quando leio essas coisas, então eu começo a lembrar da minha vida, o que o Senhor fez. Como alguns já sabem e outros nem tantos. Eu sou nascido, criado na igreja, e fui ao longo dos anos, eu aceitei Jesus aos 9 anos, aos 13 fui batizado com o Espírito Santo, desci as águas no mesmo dia. Aos 16, 15 eu começo a trabalhar com as crianças, aos 17 começo a pregar. E começo a ouvir Deus falando, eu te escolhi, e eu vou te usar, eu vou te levar para pregar as nações. E como eu disse, alguns já sabem, eu pensava que eu ia viajar o mundo, principalmente porque naquela época havia grandes evangelistas e estavam pregando, e vão para a Europa, e vão para a Ásia, e vão para os Estados Unidos, e eu me empolguei, digo, vou também viajar igual a eles. Você também às vezes tem promessas de Deus, tais quais, mas o processo você não entende. E Deus disse, eu vou te levar a pregar as nações. Mais para frente o Senhor me diz, de outras formas, um dia eu estava mexendo nos meus esboços, lá em casa agora esses dias, e um dia
me deparei com uma mensagem que eu dizia assim: muitas das vezes Deus precisa tirar a tua liberdade. Olha só, muitas das vezes Deus precisa tirar a tua liberdade para te levar a lugares que com a liberdade você jamais iria. Deu para entender isso? Muitas das vezes Deus tira a tua liberdade para te levar a situações ou a circunstâncias que com a liberdade você jamais iria. E eu disse, isso foi em 2007, né? Eu disse, meu Deus, eu não sabia que eu estava pregando para mim 7 anos, 8 anos antes, uma mensagem tão forte. Eu escutei outra vez o Senhor me dizendo, tá, ao término de uma profecia, que o Senhor dizia assim: eu vou mudar a tua forma de vestir. O que eu estou tentando dizer, muitas vezes Deus fala por códigos para mim e para você, porque Ele não pode falar com clareza, e você se agarra ao código ou a determinadas informações e você cria um outro cenário. Por exemplo, um dia eu me lembro de um testemunho de uma moça que o Senhor disse assim: eu vou te usar para você ganhar algo a uma pessoa muito importante para mim. E ela casou com um homem que não era crente. E esse homem, tá, ela sofreu muito, mas ela ganhou ele para Jesus. E a mensagem, ou seja, da salvação, era aquele homem que Deus fez algo extraordinário na vida dele e por meio dele. Ela pensava que seria um outro cenário, uma outra forma. Muitas das vezes é o que nós imaginamos. Deus vai fazer assim, e na verdade Deus faz assim para nos usar. É uma reviravolta na nossa vida. Aí o que eu estou voltando, então eu vou mudar a tua forma de vestir. Eu digo, não, isso não veio de Deus. Mudar a forma de vestir? Essa mulher falou da carne. 15 anos guardei isso, até eu entender como Deus cumpria. O fato para entendermos que Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Paulo esqueceu de toda a sua glória, de quem ele foi, para, sem doer, sem sentir machucado, por amor a Cristo. Quando você ama Cristo, tudo que você foi, ou tudo que você perdeu, tá? Não conta nada se isso é em benefício da salvação ou da obediência em servir a Deus e fazer sua vontade. Paulo vai tratar dessas coisas. Às vezes eu e você estamos passando por momentos difíceis, mas se essa dificuldade fazer com que algumas pessoas venham a Jesus, ou Jesus seja visto através da tua vida, esse é o nosso maior conforto e o nosso maior consolo, de que o Senhor foi visto em nós. No ano de 2005, eu vivendo nos Estados Unidos, já há alguns anos, cheguei em 92, lá eu me casei, conheci minha esposa, lá tive meus filhos, lá recebi minha ordenança, lá abri igrejas, e confesso a vocês que no princípio de chegar nos Estados Unidos, eu fui apenas para ficar um ano apenas, e voltar. Eu tinha muitas atividades aqui na Assembleia de Deus em Curitiba, e quando eu resolvi ir para a América, porque o Senhor me falou algo, estou te abrindo uma porta, entra por ela. Eu entrei conforme o Senhor fez, mas no meu entendimento, digo, eu vou ficar só um ano, e fiquei 18 anos. Nesses 18 anos, é o que eu já disse, conheci minha esposa, casei, fui ordenado, abri igrejas, tive meus filhos. E quando eu me acostumei ao que a América oferece, eu cheguei um dia de uma conferência de pastores aqui do Brasil, cheguei em casa e sentado com minha esposa, eu disse assim, Kelma, nunca mais nós vamos morar no Brasil.
Ela disse, mas por quê? Eu digo, não tem condições. A inflação, o preço da gasolina, você vai no mercado, tudo muito caro. E a vida que nós vivemos aqui é classe média, apesar de sermos simples aqui, mas é classe média alta no Brasil, muito bem confortável. Ela disse, amém. Quando eu termino de dizer isso, eu escutei o Espírito Santo me dizer assim, acabou o teu tempo aqui. E eu me estremeci, porque eu sei quem fala comigo, eu conheço essa voz. E eu disse à minha esposa que você não sabe o que o Espírito Santo acabou de me dizer. Quando eu acabei de dizer, nunca mais vamos morar no Brasil, agora o Espírito Santo diz, acabou o teu tempo. E eu disse para ela, nosso tempo acabou. Ela é filha de missionário, tem muito mais experiência, ela disse, se ele disse amém, para ela não tem problema viver aqui, viver na África, viver no Brasil, ela é muito desprendida dessas coisas. E graças a Deus por isso. O fato é que, mesmo assim, eu intencionei, passando-se os meses, eu intencionei, tendo um bom crédito, tendo um bom nome, intencionei comprar uma casa. Mas ao tentar, me rejeitaram. E eu fiquei sem entender. Como rejeitam a aprovação se eu tenho um excelente crédito? E pessoas com quem eu vivia, que eram ilegais, eu sendo legal no país, como estas pessoas estão comprando casa ilegal e eu legal, com um excelente crédito, não estou conseguindo. Aí alguém soube. Mas antes disso, Deus me fala e diz assim, tu vais receber uma proposta, porém não aceite. E eu imaginei que a proposta seria de regressar ao Brasil. Eu digo, não, mas não é, eu não vou regressar ao Brasil, apesar do Senhor ter me falado, porque o meu coração agora estava na América. Moral, a pessoa que eu pensei que ia fazer proposta, veio ficar na minha casa 3 dias, vai embora, não me falou de nada. Eu estranhei, porque eu digo, Deus me falou. Mas 2 meses depois, uma outra pessoa da nossa convivência, próximo à família, membro da família, trabalhando com vendas de casa, ele diz assim, Nelson, eu soube que você quer comprar casa e não consegue. Eu digo, olha o meu crédito, veja essa situação. Ele diz, não, é impossível. Eu tenho alguma coisa errada, eu vou cuidar desses teus papéis. Porque com esse crédito que você tem aqui, você compra até 3 casas. Faz o seguinte, eu vou cuidar de todos os papéis e você tira uma casa no teu nome para mim, que eu aí pago todos os papéis, a documentação e as 2 primeiras prestações da casa. E eu digo, opa, isso é bênção. Olha o descuido. E quando você se distrai, porque a minha mente estava focalizada que eu tinha que ia receber uma proposta, e eu focalizei em outra coisa lá atrás. Como eu não recebi, eu tirei o foco e me esqueci. E agora, passado meses, recebo esta, e eu, por ser parente, família, nós aqui no Brasil temos a nossa cultura de nos ajudarmos, não é assim? Pai que financia filho, e assim vai, e vice-versa, e às vezes acaba entrando em uma enrascada. Passa ou não passa isso? Né? Mas faz parte de nossa cultura. E eu acreditei, e entreguei, e passado alguns meses, ele disse, está tudo aprovado, escolha a sua casa. E eu já escolhi a minha, e quis ajudar mais uma outra pessoa que fez muitas coisas por nós, e comprei daí uma casa para aquela pessoa. Comprei assim, prestando o nome, ela que vai pagar, que eu queria retribuir o bem recebido. Compramos, foi uma maravilha, que alegria, tá? Mas alguma coisa já saiu, já pagou todos os papéis, pagou a primeira prestação, a segunda já não pagou, mas já pagou muita coisa, não tem problema.
Passaram-se alguns meses, fui checar o meu crédito e descobri que essa pessoa estava atrasando a prestação da casa que ele comprou, e isso me prejudicaria o meu crédito. Eu converso com ele, ele diz: desculpa, eu já estou vendendo a casa, porque comprar e vender naquela época era algo muito bom financeiramente. Estados Unidos estava vivendo, antes da bolha, uma valorização de casas muito alta. Você comprava por 180, 3 meses depois já valia 220. Foi o que aconteceu com a minha casa. Eu disse: vou vender, e essa mesma pessoa disse: não venda, espere valorizar mais. Ele era do mercado, eu acreditei, já podia ter ganho 40 mil, mas eu fui. Aí eu fui para uma reunião de obreiros, e nessa reunião de obreiros, o pastor disse assim: cuidado, para quando Deus te fale algo, o diabo não te distraia e você caia na cilada. Quando ele falou isso, eu entendi que tinha caído numa cilada, porque eu me distraí pensando que a outra pessoa que ia fazer o convite, e não veio. Mas já era tarde. Veio a bolha em 2008. Entrego a casa, milhares de americanos, entrego a casa. E para resumir, pelo testemunho ser muito longo, achei que tudo estava normal. Muitos entregaram, familiares meus que compraram entregaram também. Depois recebi o convite, vim para o Brasil, trabalhei 5 anos aqui no interior de São Paulo, a convite da igreja, e resolvi voltar para os Estados Unidos porque os filhos cresceram. E por N situações, eu digo: lá é melhor. Quando eu estou voltando, pensando em voltar, o Senhor me deu outra palavra, porque eu sabia que saí de lá, que o meu tempo tinha vencido, mas agora, quando eu vou voltar, eu vou orar ao Senhor e digo: Senhor, me disse que já é tempo. Quando o Senhor me responde, eu peço, faço prova, na segunda, no domingo eu ganho um carro, porque eu me envolvi o carro, meu carro estava ruim, eu não tinha como comprar outro. Eu digo: Senhor, se tu nos quer no Brasil, nos dá um outro carro. Eu não sei como tu vais fazer, mas nos dá um outro carro daqui para o final do ano. Isso foi em fevereiro, numa segunda-feira de fevereiro. Domingo eu ganhei um carro 0 quilômetro. Quando eu ganho esse carro, eu levo 15 dias para ir buscar. Nesse período, o Senhor, eu sempre levantei um dia e com um desejo de comer, uma vontade muito grande de comer um sanduíche que só tinha na América, um bacon cheddar burger. E eu comentei com a minha esposa, digo: que eu pareço mulher grávida, que eu sinto o cheiro e que vontade de comer, mas só tem em tal lugar. Ela riu e disse: você está a 8.000 quilômetros de distância, esqueça disso. Quando eu fui buscar o carro, a pessoa que me deu disse: vamos jantar fora. E quando eu saí no jantar, o Madeiro era recém-inaugurado, começou em Curitiba, me levou, e quando eu abro o menu, vi no cardápio um parecidíssimo com tal bacon cheddar burger. Eu disse: quero esse. Ele disse: não, escolha uma carne, um pescado, um peixe, outra coisa, mas não um sanduíche. Eu digo: não, eu quero esse aqui. E quando o prato chegou diante de mim, eu escutei aquela mesma voz, a voz do Espírito Santo, que disse assim: você não precisa estar lá, eu cuido de você aqui. Eu tanto te dou um carro, como eu te dou um simples sanduíche. Eu aprendi que o Senhor tem prazer de cuidar em pequenos detalhes na nossa vida. Eu queria que você guardasse isso no meu testemunho. Deus não está interessado de curar apenas quem sofre de um câncer. Se você tem um problema de enxaqueca, Ele é poderoso e quer curar você da enxaqueca. Às vezes você valoriza grandes coisas, como o que parece impossível, e menospreza detalhes, e o Senhor quer cuidar de coisas que para você é muito grande, mas de detalhes que parecem não ter nenhum valor.
Ele é o mesmo Deus e Pai que quer cuidar de detalhes. Ok? Tá, eu entro nisso, agradeço, recebemos, mas eu vi tristeza no coração da minha filha mais velha, e eu quis agradar a Deus e a minha família. Eu digo, vou levar vocês para viver na América, eu fico aqui, e eu acho que o Senhor me quer no Brasil, mais uns 2, 3 anos, depois eu regresso, mas vocês vão estudar. Fiz um plano, e desenvolvi um plano, e lá na frente, levei a primeira etapa as meninas, volto com a esposa e o filho, segunda etapa levo meu filho, ia para buscar minha esposa e voltar, preparar alguém para deixar no meu lugar, e aí regressar para os Estados Unidos. Nesse meio tempo do plano, quando eu vou buscar minha esposa, eu sou preso. Algo que eu jamais imaginei passar. Porque, como eu disse, nascido e criado na igreja, minha vida é dedicada ao Senhor, cuidando do meu nome, cuidando para que nada o Senhor fosse envergonhado. E de repente o Senhor agora me permite ser acusado de algo que, quando eu sou preso, eu digo, por quê? Ele disse, você comprou casa em 2005? Eu digo, sim. Ele disse, por isso. Mas eu ainda não entendia. Passei uma noite em claro, quando chega de manhã, vem a promotora e me diz, eu digo, por que estou aqui? E ela disse, porque você está sendo acusado de fraude. Eu disse, fraude? Em quê? Ela disse, bem, eu não posso abrir muito do processo, mas essa é a acusação. E foi eu indo para fazer uma festa de 15 anos, não pude fazer, passei 5 dias no primeiro momento, preso, detido, foi um caos, foi um choque para mim, mas eu achava que o Senhor estava apenas me provando e que eu não seria condenado. Começa um processo longo, e nesse processo, até o dia do julgamento, o Senhor começa a me falar e me mostrar que eu realmente iria ser preso. É um conflito. Eu estou tentando contar para você o que passa na nossa vida, o que passou na vida de Paulo. Paulo zeloso, Paulo servo, Paulo dedicado, Paulo com promessas, assim como eu e como você, que entregamos a vida para Jesus, que nos dedicamos, que damos dízimo, que oramos, que jejuamos, que subimos monte, que vamos nos abstemos de determinadas coisas para servir a Deus, mas nunca imaginamos que esse Deus, que é amor, que é Pai, que é misericordioso, permita que, de repente, eu e você tenhamos que passar por processos que vão nos causar dor, vergonha, tristezas, que vão às vezes levar você à separação. Por isso que eu e você temos que ter intimidade com esta palavra, lê-la todo dia, porque é ela que na dificuldade vem ao nosso encontro. Você pode dizer, eu não entendo, não procure entender, leia, porque na hora que você precisar, o Espírito Santo vai lembrar aquilo que você leu. Quando eu fui algemado e eu disse assim, Senhor, e foi um choque, eu disse, tu não me falaste o que é isso? A palavra foi que chegou no meu coração, disse assim, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Foi tudo o que eu recebi. Por quê? Porque esta palavra estava incutida dentro de mim. Em algum momento eu li. Quando você lê a palavra, você põe ela em depósito. E esta palavra que está em depósito pode ser usada todo dia ou ser usada num dia específico. Por isso eu e você temos que ler a palavra. Amém? Amém? Ele não pode lembrar o que você não leu, o que você não tem. Ele não pode ir lá tirar e trazer à tua mente as coisas que você não leu na palavra. Por isso, então essa palavra tem que estar dentro de nós todo o tempo. Foi ela que me ajudou. Quando eu lembro disso, o que eu tenho pensamento, ou seja, eu tenho um propósito para a tua vida.
Sou preso, estou ali, passo esses dias, as coisas vão desenrolando, e eu tenho, já corri, tenho que desenrolando, e tudo que eu tenho na minha aflição é a palavra de Deus, e a lembrança de promessas, mas Deus me prometeu. Quando eu estou no processo, chorando, angústia, noite dentro da igreja, jejum, o Senhor então me mostra e começa a me falar através dos sonhos, e me mostra no sonho que eu caminho pelo alto de uma montanha e vejo um vale muito profundo, e aí neste vale me dá medo e eu continuo caminhando. Eu me deparo com uma casinha pequena. Quando eu quero sair não posso, só tem uma porta e uma janela. Quando eu olho tanto pela janela e a porta, ela dá para dentro do vale. Ou seja, o sonho dizia: você vai ter que passar, não tem como voltar, não tem como fugir. Existem coisas que eu e você temos que passar e não podemos fugir. Tudo que temos é que enfrentar. Só que nós temos oportunidades, como eu tinha ali, a oportunidade de entrar pela janela ou pela porta. Quem entra e sai pela janela é boa coisa? Era o que o Senhor estava dizendo. Não saia por aí, porque se você entrar por aí, a imagem não vai ser boa. E vai dar para o vale do mesmo jeito. Sabe aquela coisinha que nós temos assim, vamos dar um jeitinho? O jeitinho às vezes é a janela. Não dê jeitinho, porque você vai passar da mesma forma e vai passar um vexame maior. Porque quem dá jeitinho, que entra e sai pela janela, traz desconfiança. Agora, se você entra e sai pela porta, é outra história. Você vai passar, mas é outra história. Eu dizia assim, porque alguém me disse mais de uma vez, meu advogado, amigos, pastores, disse: mas você não deve, não devo, eu nunca fiz nada, eu nunca usei nada no meu nome para fraudar. Da onde, como pastor, como caráter com que eu fui formado, fraudar? Nunca cobrei nada de ninguém, recebi muitas pessoas que queriam me pagar pelo benefício, nunca tirei um centavo que foi de alguém. Preferi sempre dar. Agora ser acusado de fraude. Eu digo, se eu sair, eles diziam assim: foge, não tem tornezeleira, não tem bracelete, você pode sair, a fronteira é enorme, entra no avião, vai embora. Eu disse: mas se eu fugir, como eu vou poder pregar essa palavra? E Deus, lembro de José? José não tinha família perto, a mulher se propõe, não tinha ninguém. Ela estava se entregando e ela disse: como vou pecar contra o meu Deus? Você tem que ter consciência de Deus no meio da tua prova. Ele te vê, Ele está com você. A proposta pode ser maravilhosa, indecente, e às vezes até você vai ganhar muito com aquilo, muito no momento, mas trazer sequelas eternas. Deus está com você. E aí o que acontece? Eu disse: não, nunca vou poder subir no púlpito e pregar mais a palavra como eu pregava. O que eu vou ensinar aos meus filhos? A fugir na hora da prova? É isso que eu vou ensinar? Então eu abro a porta e entro. Quando eu abro a porta, eu vejo lá no meio do vale um homem que eu não via o rosto. Quem é esse homem? Quem se imagina? Eu não via o seu rosto, estendia a mão e dizia assim: vem, você pode. E eu me acordei assustado e disse à minha esposa: eu vou ser condenado, eu vou ser preso. Mas eu não entendi, eu só fui entender depois que não era só isso que o Senhor estava dizendo. Ele estava me dizendo o que eu gosto de falar para todos. Jesus estava dizendo: antes de você entrar nesse vale, eu cheguei primeiro. Antes
antes da tua luta, antes de um diagnóstico, antes de um processo, antes de um detrimento que você possa sofrer, eu quero dizer que não é acaso, é permissão de Deus, e Ele está dizendo assim: eu cheguei primeiro nessa prova que você está passando. Eu estou com você. Você vai atravessar este vale, mas eu estou aqui. Sem a presença dele, irmãos, você não vence. Sabe o que o vale representa? Eu descobri e fiz uma mensagem que a vida do cristão passa por 3 estágios. O estágio do deserto. Todos passam pelo deserto quando saem do Egito. O deserto é lugar de provação. Muitos vão passar pelo vale, porque vale não é todos, o vale são muitos. É o lugar onde você luta contra o inimigo para guardar a tua vida. Ou você vive ou você morre, porque é lugar de luta, de peleja. E a montanha, quando você sobe a montanha, e ali há um lugar de glória, de uma intimidade com Deus, coisas que só você e Deus. São os 3 estágios na vida do cristão, e nem todos sobem um monte. Ok? São estágios dependendo de certas situações. Mas moral, para não me alongar, o fato é que fui preso, fui condenado. O Senhor me deu o tempo da minha condenação, também por sonho. Me falou que era 32, e eu entendia, no sonho eu dizia 32 dias. Quando eu fui sentenciado, me deram 36 meses. Quando eu entro na prisão, vem uma comissão para explicar as coisas, como funcionam, e ela disse: se você se comportar bem, se não se meter em encrenca, você vai fazer 32 meses, conforme o sonho. Quando eu chego na prisão, que foi algo muito dolorido, como eu já disse, para mim, deixar a minha família, na noite em que, na última noite em casa, estávamos eu, minha esposa, meus filhos, nos reunimos. Eu disse ao meu filho, que estava em fase de crescimento, todos estavam na adolescência, 14, 15, 16, e eu disse para o meu filho, quando o papai voltar, você já vai estar maior do que eu. E eu ouvi algo muito marcante do meu filho, que ele disse: não importa, papai, ainda que eu esteja mais alto que você, eu sempre vou me curvar para te ouvir. Isso me marcou. E eu orei, eu disse: Deus está conosco, Deus vai cuidar, Deus vai suprir. Porque não era fácil deixar a esposa agora com toda a responsabilidade e com 3 filhos. O meu medo que afetasse o espiritual deles, afetasse o psicológico, afetasse as questões financeiras, afetasse os estudos. Então, a minha filha me escreveu, 1 ano e pouco depois, uma das cartas que eu tenho guardado. Ela disse: papai, naquela noite, eu senti uma paz que eu nunca havia sentido. E o Senhor não tem nos deixado faltar nada. Assim como você falou, tem acontecido. Não se preocupe, nós estamos bem. Algo que me marcou muito nessa experiência: minhas 2 filhas se formaram, terminando o médio, foram graduadas entre os melhores, a primeira foi de 980 alunos, ela chegou em 8º lugar entre os 10 melhores. A segunda, entre 1.100 alunos, chegou em 10º lugar entre os melhores. E o primeiro, a minha filha é sempre muito ativa, tanto na igreja americana como na igreja brasileira. A minha filha, um dia os pastores americanos, que não sabiam da situação, um dia disse: Ariane, podemos almoçar com você? Falou: sim, pois não. Ela disse: Ariane, é interessante que nas comemorações e nas atividades aqui da igreja, vemos tua mãe, vemos teus familiares, teus irmãos, eles vêm à igreja, mas nós nunca vimos o teu pai. Você tem pai? Ele morreu? Ela disse assim: eu tenho pai. Ela é muito meio a gente de falar: não, meu pai é pastor. Teu pai é pastor? Sim. E o que ele está fazendo? Ela disse: meu pai está
no campo missionário. E ele disse: como assim? Meu pai está preso. Uau! Seu pai está preso? Sim. Mas ele está fazendo, ela explicou o processo. Ele foi acusado disso e daquele outro. Foi condenado, mas o meu pai está fazendo o que ele sabe fazer. Ele está lá pregando e ganhando pessoas para Jesus. Sabe o que os pastores disseram? Ele disse: Ariane, agora você nos encheu de vergonha. Ela tinha só 17 anos nesse momento. Porque nós nunca imaginávamos que você que sempre está vindo, liderando, pregando, se graduou entre as mulheres, as melhores na escola, passando por um processo tão difícil como esse, mas você sempre sorrindo e nunca deixou transparecer. E nós, às vezes, com um problema menor, insignificante ao que você e tua família está vivendo, nos dão este exemplo. Você vê que é possível deixar Cristo aparecer no meio das tuas piores dificuldades? Uma criança de 17 anos, uma jovem, estava ensinando isso. E eu tenho que resumir porque o testemunho é longo. Mas o que eu quero dizer é que quando eu entrei, eu fiz 2 perguntas. Eu sempre gosto de dizer isso. Quando eu cheguei, assustado naquele ambiente, e eu fui, me disseram: aqui é a tua cama. Então depois que arrumaram tudo para mim, porque é muito interessante, pelo menos a vida do prisioneiro lá, aqui eu sei que é diferente, mas lá existe ética, existem regras, eles ensinam, existe alguém que te recebe, um preso que te recebe, que é responsável por você, que primeiro faz a cama para ensinar como é que você arruma a cama e como ela tem que ficar organizada. Ninguém chega furando, bagunçando. Você não senta na mesa sem bater e pedir, ainda que esteja em lugar vago. Eu não posso me assentar sem pedir licença e sem que alguém bata me dando autorização para sentar. Existem muitas coisas interessantes. E eu, quando ele me mostrou, depois que eu sentei a minha cama, eu baixei minha cabeça, comecei a chorar, e eu disse: Senhor, o que eu tenho que aprender, que eu ainda não aprendi? Porque se o Senhor me levou àquele lugar, existia algo que eu precisava aprender. Porque você nunca vai passar por nenhuma prova ou nenhuma dificuldade simplesmente por passar. Existe algo para eu e você aprendermos na prova. Essa é a primeira pergunta, é a pergunta para mim, sem acusar a A ou a B. Se Deus, que pode te livrar, não livrou e permite você passar, é porque Ele quer te ensinar algo. Eu vou repetir para você gravar. Porque no princípio eu pensava que Deus ia livrar-me, mas Ele não livrou. E se Ele, podendo livrar, não livrou, é porque Ele queria ensinar algo. E a segunda pergunta eu disse: como eu posso ser útil a Ti estando nesse lugar? Porque eu sabia que não adianta querer fugir, se revoltar. Quem fugiu foi engolido pela baleia. Quem tenta fugir não tem como escapar da mão de Deus. Não adianta você se revoltar, que você não vai prevalecer. Então é melhor você se render e se entregar e dizer: Tu queres me usar? Eu estou nas tuas mãos, usa-me. E foi todo um processo. E com um ano aproximadamente, eu entendi o que o Senhor queria me ensinar. O ensino que o Senhor quis me dar era da dependência. Eu sempre tive dificuldades em depender, porque eu comecei a minha vida de trabalho muito cedo, 8, 9 anos, ajudando meus pais. Eu fui independente muito cedo. Eu sempre fui provedor. Eu não tinha dificuldades de receber. Até que um dia um preso novo convertido me disse: Pastor, você tem um problema. E eu disse: um problema?
Você precisa conversar com a minha esposa, ela vai falar que eu tenho mais de um problema. Mas qual é o meu problema? Ele disse: você tem muita dificuldade de receber. Aqui todo mundo te conhece, você ajuda todo mundo. Mas só que quando alguém quer retribuir algo a você, te dar alguma coisa, você, sem perceber, você acaba entristecendo as pessoas. Porque você rejeita. E eu rejeitava não era por uma questão de orgulho, é porque eu sabia que tinha tão pouco, que eu não queria ter que desse para outro que não tivesse. Porque graças a Deus eu sempre tinha minha caixa com comida e coisas. Então, mas na hora de me darem alguma coisa, eu ficava com dificuldades. E eu me lembrei da minha vida fora, que pastores me diziam: você tem que receber. Porque receber uma oferta, como às vezes fazem, para mim, eu dizia: não posso. E eu fui várias vezes repreendido por isso. E sem que você perceba, isso é orgulho. Também é o orgulho. Mas a principal questão era que eu tinha dificuldades de depender. Quando eu saí, que eu vi isso, e abri a minha Bíblia, saí daquela cama, fui para a minha cama, e eu abri a Bíblia, o Senhor me falou, naquele texto dizia assim: eu estive preso, não me visitasse, eu estava com fome, não me desse de comer, de vestir, e enfim, todos os demais detalhes. E eles disseram: mas quando foi que te vimos preso, com fome, doente? E Jesus: quando vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim vocês me fazem. E Jesus disse: é isto. Quando você rejeita alguma coisa que te oferecem, eles não estão oferecendo para você. Você não é ninguém. Eles estão oferecendo porque eu estou em você. E é a mim que eles estão fazendo. E quando você rejeita, eu não posso abençoá-los. E hoje eu não rejeito mais nada de ninguém. Porque eu aprendi que era uma questão de dependência, que é uma mensagem que tenho sobre isso. E o ser útil, eu passei por todo aquele processo, eu tive que sair dessa prisão, eu voltei ao lugar onde eu fui condenado, foram quase 3 meses, foi muito desgastante, mas nesse processo eu fui abrindo trabalhos, eu fui vendo o Senhor fazer coisas lindas, fui vendo o Senhor fazer milagres, eu fui abrindo igrejas. Num lugar que eu deixei uma igreja instalada, eu deixei 17 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Eu preguei sobre perdão, e essa mensagem de perdão foi além fronteiras. Chegou ao México uma pessoa que dizia: eu não consigo perdoar. E quando eu ensinei o que era o perdão, e aquela pessoa entendeu a mensagem, aplicou a mensagem, ele perdoou, porque ele tinha feito um voto de vingança pela morte do seu irmão. Eles iriam vingar a morte do seu irmão no México. E lá na prisão, aquela pessoa foi transformada e disse: eu já perdoei e já estou livre desse peso. Pregou para os pais no México. Os pais no México perdoaram o assassino, oraram pelo assassino. O assassino se entregou à justiça. E Deus fez outra coisa maravilhosa sobre essas questões. Liberar perdão, irmãos, faz você livre. Faz você livre. E eu não posso seguir adiante porque são muitos. Mas quando eu termino o meu tempo, que eu fiz os 32 meses, eu digo para vocês, até onde eu contei 70 pessoas que eu ganhei para Jesus. Eu contei pessoas que, como eu já disse, oramos, receberam cura, oramos e tiveram sua vida transformada. Eu vi pessoas, muito interessante isso. Ao término de uma mensagem, um dia a pessoa me disse assim: eu jamais imaginei que Deus viesse a um lugar como este. E Deus está aqui. Deus vai aonde você não imagina. Era doído estar longe da família, mas era necessário para que o nome do Senhor fosse glorificado. Outro disse: você tem algo que poucos têm neste lugar.
E eu disse: o quê? Ele disse: os que têm por duas coisas. Tem porque tem dinheiro e porque tem força. Você não tem dinheiro, você não tem força. E o que é o que eu tenho em comum com eles? Ele disse: respeito. Todos te respeitam. Os diretores passavam, me elogiavam. Os guardas, você não imagina o que é isso no quadro da cultura americana. Um guarda se aproximar de um preso e pedir: você pode orar por mim? Ou uma capitã pedir para eu sair do meu alojamento e ir até a oficina, o escritório dela e dizer assim: me fale de Jesus, você pode orar por mim? Os presos todos respeitavam, 1.800 pessoas. Um dia, no meu último dia, da minha última caminhada, porque sairia no dia seguinte, um guarda que volta das suas férias, e ele me viu, não tinha intimidade com ele, mas gritou e disse: ei, você ainda está aqui? Eu pensei que você já tinha ido. Eu disse: amanhã eu estou indo. Ele levantou a mão e ele disse: glória a Deus, porque eu oro por você todos os dias. Eu te digo o seguinte: você pode passar lutas que te fazem chorar, que você não entende. Não é fácil, mas a vontade e o propósito de Deus está se cumprindo através delas. Vocês lembram que a vontade de Deus para Paulo foi assim: você é vaso, vou te levar a pregar a reis, a nações. Só que a forma como ele pregou a reis e essas nações foi por um processo doloroso. E ele abriu igrejas e ganhou almas. Quando o Senhor disse assim: eu vou te levar às nações, e eu pensava que ia viajar, eu descobri que lá dentro eu preguei para mais de 37 nações. Mais de 37. E aí, aquela irmã que profetizou e disse: vou mudar a tua forma de vestir, e que eu fiquei indignado 15 anos. Um dia eu estava sentado pela manhã, olhando para o meu guarda-roupazinho pequeno, estreito, e eu disse: com que eu vou para a igreja? Com o meu uniforme que era obrigatório usar? Ou no final de semana que eles liberavam um agasalho cinza? Se eu for de agasalho para a igreja, ou vou de... Cai a ficha, caiu de si. Eu me lembrei dos meus mais de 20 ternos que eu tinha, e eu me lembrei da mensagem da irmã. Eu disse: Senhor, era isso que tu estavas dizendo? Vou mudar a tua forma de vestir. Era isso que tu estavas dizendo? Vou te levar a pregar às nações. Era isso que tu estavas me dizendo quando eu preguei: vou tirar tua liberdade, porque com ela você jamais iria a este lugar. Deus faz coisas na nossa vida, nas nossas finanças, na nossa saúde. Eu me lembro do pastor Jaime, que é agitado, os irmãos conhecem, super agitado. Ele parece o Augustinho Carrara da Grande Família, agitadinho aquele jeito. E de repente ele se deparou num leito de hospital, e ele escutou a voz de Deus e disse assim: na tua correria você nunca vinha aqui, e eu precisava, além de você descansar, que você viesse aqui. Deus nos leva a lugares, de certas formas, por meios que você não iria. Por isso que eu digo: aprenda o que o Senhor quer te ensinar no momento da tua prova, e aprenda o que Ele quer te ensinar, e seja útil dentro dela, porque o Senhor quer te usar. Eu quero que você esteja em pé, por favor. Mas uma coisa eu fiz, apesar disso tudo. Eu contava essa semana para o Naldo que quando eu já estava vindo embora, eu parei na detenção. Ali eu pregava de dia e de noite, 2 vezes ao dia, boa parte, todo dia tinha que pregar. E era lindo de ver como as pessoas corriam para ouvir a palavra de Deus. E um dos detentos me disse assim: pastor, se eu soubesse que o senhor estava aqui, eu queria ter chegado há mais tempo. E eu achava isso incrível. E um dia eu fui dormir
eu ia mais cedo, era um quarto com 2 camas, e o meu companheiro viu que eu não estava lá na linha de refeitório, e ele entrou e viu que eu estava de joelho dobrado, e ele disse: o que você está fazendo? Eu disse: vou começar a orar. E ele disse: posso orar com você? Eu disse: olha, pode orar comigo, mas eu demoro na minha oração. Ele disse: não tem problema. Eu queria que você me ensinasse a orar. E agora eu não ia orar em português, eu ia ter que orar em espanhol, se era para ensinar. E eu comecei a orar, e orar, e orar, e passaram-se praticamente 1 hora. E quando eu terminei, ele estava já havia chorado, e ele disse assim: pastor, eu nunca imaginei que orar, na oração você pode incluir os amigos, você pode incluir os primos. Eu achava que orar era só agradecer a Deus pelo dia, orar pela minha vida, pelo meu pai, minha mãe ou minha esposa. E o Senhor falou tantas coisas, o Senhor apresentou tantas coisas. Eu disse: não, a oração é isso e muito mais. E orei 1 dia, 2 dias, 3 dias. E ele ali, todas as noites, comigo. Ele via que eu ia orar, ele vinha e dobrava o joelho ali do meu lado. Na 3ª noite, eu disse assim, na 4ª noite, eu disse: hoje quem vai orar é você. Eu vou ouvir, e é você quem vai orar. Aí inverteu a coisa. Aí era eu que chorava e escutava a oração dele. Tão pura. Quando ele disse assim: pai, eu me sinto nos teus braços como eu nunca me senti. É tão bom estar aqui falando contigo, sentir a tua presença. Às vezes você é levado a certos lugares para ensinar. Eu sei que a vida dele ficou marcada. Por onde você passa, você chora. Há momentos que você chora. Mas se o teu choro for para marcar, vale a pena. Por isso que Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Não pare na tua caminhada por causa do passado, por causa de sofrimentos. Perdoe, libera. Não. Trate desse passado e avance para o alvo. Prossiga. A tentação é muito forte de dizer: desista, pare, abandone, larga no casamento, esqueça dessa situação, entre na justiça, persiga aquele, faça aquilo e aquele outro. Larga essas coisas, deixe Deus tratar. Deus nunca deixou faltar nada na minha casa, nunca deixou faltar nada na minha prisão. Nunca cheguei no Brasil, o Senhor nunca me deixou faltar nada. Ele tem suprido tudo. Por isso que não me dói. O passado não pode doer. Se alguma coisa do passado faz doer, trate dele para você avançar. Sabe por que muitas das vezes você não recebe bênçãos? Que o Senhor quer te entregar porque você ainda não tratou do passado. Trate deste passado para você poder avançar. Porque se você às vezes não trata de questões que têm que ser tratadas, você está preso e não consegue avançar. E se você não consegue avançar, você não vai conquistar o que o Senhor preparou para você. Porque Ele disse assim: eu avanço para aquilo que Ele preparou. Tem coisas preparadas para a tua vida, que estão prontas para ser entregue, mas que se você não tratar do passado, é por isso eu posso falar do passado. Eu posso ver a pessoa que me levou a essa situação e comer, como já fiz isso inúmeras vezes com outras pessoas, que me deram prejuízos na vida, mas eu deixei para trás, e hoje eu sento, me alimento, não faço negócio com eles, mas tenho paz. Tenho paz. Então tenha paz. Oxalá nessa manhã que eu me estendi demais, alguma coisa possa ter servido na tua vida. O Senhor quer que você avance. Há algo novo para você.
mas você precisa esquecer. Esquecer não é apagar, esquecer é lembrar sem doer. Ok? Eu quero orar. Se alguém aqui precisa de uma oração específica, dê um passo de fé. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar especificamente para que isso que às vezes te incomoda desapareça e você saia daqui curado, em nome de Jesus. Se alguém, dê um passo, por favor. Se não há, mas se não há ninguém, põe a mão sobre o seu coração e oremos. Pai, nesta manhã, por meio da palavra que foi pregada e do testemunho dado, oxalá o teu Espírito possa ter tocado em vidas, Senhor, que só tu conheces o porquê dela estar aqui. E eu te peço que neste momento a tua palavra seja operante, seja como bálsamo, seja como remédio que cura, que sara, seja como alimento que fortalece, porque se está fraco e não tem forças, precisa de vigor para caminhar. Então que a tua palavra venha como alimento que revigora. Ó Pai, age sobre cada vida e sobre situações que os teus filhos possam estar vivendo neste momento. Eu te peço, Senhor, que ele se posicione da maneira correta e ele também possa falar o que um dia eu disse, o que tu queres ensinar. E eu te peço, abre sua mente e ensina o que tu queres ensiná-lo nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. E que ele aprenda para avançar, e que ele aprenda e se deixe ser instrumento, Senhor, na família, na rua, do seu bairro, ele seja o instrumento no seu trabalho, na igreja, para que tu seja visto, Senhor, para que tu seja visto através do seu testemunho, Pai, que ele fique firme em ti, e que ele avance para o alvo soberano, e que ele conquiste o prêmio que tu tens preparado para ele. Há algo mais à frente. Então nesta manhã, que o inimigo seja envergonhado. Se ele não entendia, que ele saiba hoje o que tu queres, e ele avance, porque tu tens um prêmio reservado, uma bênção guardada para a vida, para o matrimônio, para as necessidades que ele tem. No nome de Jesus eu oro e te agradeço, e todos dizem amém. Aplausos ao Senhor, por favor. Glória a Deus. Pode ser melhor. Glória a Deus. Quem foi muito abençoado? Eu fui muito abençoado. Muito abençoado. Deus continue te abençoando, pastor Nelson, te usando de forma poderosa. Antes de eu fazer a última oração, eu quero só ler um versículo que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ser essa testemunha viva. Pastor Nelson, ele é uma testemunha viva. Ninguém suporta o que ele suportou sem o Espírito Santo. Não tem como. Não tem como suportar, passar o que ele passou sem o Espírito Santo. Aí você vê a importância do Espírito Santo em nossas vidas, porque não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos. Mas eu creio que essa mensagem fez você entender de forma bem clara o que o Senhor quer realizar na sua vida através do Espírito dele. Essa manhã para mim foi muito abençoadora. Muito, muito, muito. E eu creio que você também recebeu. Feche seus olhos. Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que foi falado. Te agradecemos, Pai. Sabe, Senhor, eu já fico
imaginando como vai ser a eternidade com o Senhor. Não vai ter tempo, não vai ter preocupação com o almoço, não vai ter preocupação com a vida aí fora. Porque se a gente pudesse ficar o dia todo aqui sentado, só ouvindo testemunhas, só ouvindo pessoas que carregam a experiência com o Senhor, uma vida com o Senhor, como eu queria ficar ali ouvindo mais o teu filho sentado. Pode falar à vontade, pode falar. Oh Jesus, eu creio que a gente vai chegar um dia, nós chegaremos, Pai, a esse nível. O nível de a gente não ter mais nenhuma preocupação com o mundo lá fora. O nível de nós sentarmos só para te ouvir, Jesus. Só para te ouvir, não se cansar. Oh Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Pai. Obrigado, porque eu sei que o Senhor Deus confrontou essa igreja aqui para algo muito especial. Por isso eu te peço, sabe, Jesus, cuida desses que estão aqui. Sustenta eles, Pai. Esses que estão aqui nem sabem porquê, sabe? Vieram aqui como se caísse de paraquedas aqui nesse lugar. Mas o Senhor tem um propósito na vida deles. O Senhor tem algo, Pai. Algo. Sabe, é o que eu falava lá atrás. Tem famílias aqui nesse lugar que o Senhor vai usar os teus filhos para alcançar essas famílias. Eu creio nisso, Jesus. Eu creio nisso. Queremos ser a sua testemunha. Aqui e em qualquer lugar que o Senhor nos enviar. Muito obrigado. Dê um excelente domingo para cada um de nós. Nós te agradecemos. Eu oro também pela família do pastor Nelson. Deus, o Senhor é com essa família. O Senhor é com essa família. E eu creio, Senhor, tão certo como o Senhor está vivo. O pastor Nelson, ele vai ver, Pai. Ah, Deus, a tua mão, Pai, que está sobre ele, fazendo algo extraordinário, Senhor. Enquanto ele estava pregando, o Senhor falava ao meu espírito: eu vou fazer algo extraordinário. Eu não sei como vai acontecer, e teu filho também não. Mas o Senhor já está preparando. Obrigado por essa revelação da tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Se eu pudesse, eu abraçava a todos vocês. Tenha um excelente domingo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe.